Meus amigos, hoje será o grande dia, terça-feira, 7 de abril, o dia em que Trump marcou como prazo final 8 da noite, horário americano, 9 da noite, horário aí no Brasil, e 3 da manhã de quarta-feira, ou seja, nessa madrugada agora que vai entrar de quarta-feira, horário de Israel. Então anota aí para você que não sabia, a porta-voz da Casa Branca perguntaram para ela hoje o que vai acontecer e ela disse o seguinte: só o presidente Trump sabe o que vai fazer. O mundo vai descobrir hoje à noite se as pontes e as usinas de energia serão atingidas. E isso aí ninguém sabe, gente, nem os assessores mais próximos. E segundo o Wall Street Journal, citando fontes americanas, os espaços entre as posições dos dois lados nas negociações são enormes. Quase impossível de chegar a algum tipo de acordo antes que isso aconteça. E Trump está menos otimista do que antes em conversas privadas sobre a possibilidade de um acordo. Estaria menos otimista. Isso aí é o contrário do que ele disse publicamente ontem. Publicamente disse que a proposta de 45 dias é um passo significativo. Em privado, segundo o jornal, ele não acredita que vai dar em nada. E eu vou ser honesto aqui com vocês. Quando a porta-voz da Casa Branca diz que só Trump sabe o que vai fazer, isso pode significar exatamente duas coisas. Ou Trump realmente não decidiu ainda e está esperando o último segundo do prazo para ver se o Irã cede, ou já decidiu e não quer que ninguém saiba até a hora, gente, não querem saber. Eu acredito que isso pode acontecer mesmo até antes, não precisa esperar o último minuto, né? Ou talvez até mesmo já esteja acontecendo no Irã neste exato momento e vocês vão já entender o porquê. Então fica comigo até o final desse vídeo, que tudo já pode ter até mesmo começado e acabou de mudar enquanto a gente conversa aqui na nossa live. Deixa eu ver aqui. E agora, uma informação que saiu no jornal britânico The Times e que pode mudar um pouco a equação. Mustafa Khamenei, para quem ainda lembra dele, o líder inferior do Irã, que assumiu depois que o pai dele foi eliminado no início da guerra, estaria inconsciente. Segundo The Times, citando um memorando diplomático baseado em inteligência americana e israelense, Khamenei, filho, está sendo tratado na cidade de Qom, no Irã, em estado grave e inconsciente, sem capacidade de participar de nenhuma decisão. Ninguém sabe há quanto tempo ele está assim, mas provavelmente desde o início da guerra ele desapareceu, ou seja, no mesmo dia do ataque, isso pode já ter acontecido. Nenhum áudio, nenhum vídeo dele falando nada, absolutamente nada. Duas declarações foram atribuídas a ele na televisão estatal iraniana, mas ninguém de verdade ouviu a voz dele ouviu algum vídeo desse cara. Isso aí levanta a pergunta mais importante de todas nesse momento: quem está no comando do Irã? Então pensa comigo, o líder supremo anterior foi eliminado no primeiro dia, nas primeiras horas da guerra. O filho dele teria assumido, mas nunca apareceu em público, nunca falou diretamente com o povo, e agora o The Times diz que ele está inconsciente, sem condições de governar, incapaz de decidir qualquer coisa. O presidente Pazekian não decide nada e todo mundo já sabe disso, né? Ele já foi confirmado por fontes israelenses e americanas que ele não decide absolutamente nada. Então, quem está mandando de verdade? A resposta, como eu já disse no vídeo anterior, no vídeo de ontem, é Ahmad Vahid e a cúpula da Guarda Revolucionária. Uma fonte próxima ao regime confirmou isso hoje e disse o seguinte: o nível político no Irã não decide nada. Quem conduz a guerra até o último iraniano é a Guarda Revolucionária a partir de agora. E aí foi feita uma pergunta muito boa, né? Se Trump diz que há progresso nas negociações com quem exatamente ele está negociando, essa que é a pergunta, gente. Que progresso é ele se ele está negociando com a ala política não decide nada, segundo a própria Guarda Revolucionária. Então, com quem exatamente esse cara está negociando? Com o presidente que não manda em nada? Com diplomatas que não decidem nada? Com quem Kushner e Witkoff estão falando exatamente? Os generais não estão na mesa de negociação, isso já é fato, eles já falaram, e eles são quem decidem agora. É por isso que o cessar-fogo não vai acontecer por diplomacia, só vai acontecer quando os generais concluírem ou deixarem de existir, que não têm mais capacidade de continuar. E ainda não chegamos lá. E no terreno, as forças de defesa de Israel continuam atingindo alvos estratégicos sem parar dentro do Irã. O porta-voz militar confirmou hoje que ontem foi atingido um complexo petroquímico em Shiraz que produzia ácido nítrico. Demora um dia para a gente ter mais um pouco de informações. Ácido nítrico é um componente essencial para fabricar materiais usados em ogivas de mísseis balísticos. Aí vem a história do crime de guerra. Se é usado para ogiva de mísseis balísticos, então é um alvo legítimo. Segundo as forças de defesa de Israel,
Esse era um dos últimos locais de produção desse tipo de componente que ainda funcionava no Irã. E além disso, foram divulgadas imagens de ataques contra os sistemas de defesa, essas aí que estão vendo agora, de defesa aérea iranianos. Isso aí várias, né, várias imagens de vários momentos durante essa guerra de vários sistemas de defesa sendo eliminados pelo exército israelense. Mais de 130 sistemas de defesa aéreo foram desmantelados desde o início da operação. As imagens foram gravadas de dentro dos próprios mísseis, né? Ele tem uma câmerazinha ali na ponta do míssil que grava o momento do impacto, que eles atingiram todos os alvos. Isso aí é significativo porque quanto menos defesa aérea o Irã tem, mais vulnerável fica para o que pode vir hoje à noite. E também foi confirmado que os Estados Unidos usaram munições que penetram bunkers contra um complexo da Guarda Revolucionária. E as forças de defesa de Israel também atingiram um complexo de mísseis no noroeste do Irã. E agora, preste atenção no que está acontecendo dentro do Irã agora, gente, enquanto a gente está conversando aqui na nossa live de hoje, horário local 14h21. As forças de defesa de Israel emitiram um alerta incomum para o povo iraniano, para o Irã, para o regime iraniano e para o povo iraniano. Disse o seguinte: a partir de agora, não viajem de trem. Não viajem de trem. E um governador lá da região lá do Irã também pediu para parar completamente o sistema ferroviário depois desse alerta israelense, que o sistema ferroviário do Irã está prestes a virar alvo. Isso é Israel avisando com antecedência que vai atingir a infraestrutura de transporte, pontes, ferrovias e rodovias. Aí vamos voltar de novo para a história do crime de guerra. Trem levam o quê? Armamentos para tudo quanto é lugar dentro do Irã. Então se torna também um alvo legítimo. Fato. Se ele serve para transportar armas, ele se torna um alvo legítimo. E ao mesmo tempo, com o prazo de Trump para as usinas de energia se aproximando, o regime iraniano fez algo que eu preciso que vocês ouçam. Isso aqui também é de extrema importância. Convocou, não ainda não está levando à força, ele convocou jovens estudantes e atletas para servirem como escudo humano ao redor das usinas de energia. O Ministério da Educação, não foi nem da Defesa, da Educação, aquele que deveria se preocupar com a educação dos jovens, o Ministério e a televisão estatal estão pedindo publicamente que adolescentes e jovens cerquem as usinas para impedir os ataques. Um artista iraniano que está há 2 dias acampado ao lado da maior usina de energia perto de Teherã, uma usina gigantesca, tá tocando música lá e transmitindo isso aí, não sei para que rede exatamente, mas eu vi o vídeo dele tocando música lá na frente dessa usina para servir de escudo. Agora a gente tem que deixar uma coisa muito clara: o exército americano não é o exército de Israel. O exército americano não manda uma bombinha pequena para avisar que vai atacar antes. Eles atacam e depois verificam o que aconteceu. É assim que eles trabalham, é dessa forma que eles funcionam. Não é igual ao Israel. Então, se esse pessoal vai estar por lá, teremos baixas gigantescas na região. Mas por enquanto, até onde eu sei, não tem ninguém que se disponibilizou a ficar lá desse lado desse cantor que está nesse lugar aí, tentando chamar os jovens. Mas pode ser que até à noite isso comece a aumentar. E o regime está usando isso como propaganda, esse cara, esse músico, tentando atrair mais jovens para fazer exatamente a mesma coisa. Isso, para os apoiadores do Irã, o nome disso é desespero. Quando o regime pede para os próprios cidadãos se colocarem na frente de alvos militares, não é sinal de força, é sinal de que não tem mais nada a oferecer. E cadê os 1 milhão de soldados, né, ou como disse o presidente, 14 milhões de pessoas? Onde eles estão? Onde? Onde? E eu quero que a gente entenda só um pouco da monstruosidade disso aí, gente. É o mesmo regime que, segundo Trump, já tirou a vida de 45 mil dos próprios cidadãos. E agora pede que os jovens se coloquem na linha de fogo para proteger usinas. Isso aí lembra muito as estratégias de outras organizações terroristas, como o Hamas e o Hezbollah. É o mesmo regime que recruta menores para as Forças Armadas. Para quem lembra aqui dos eventos que aconteceram da Basij, onde criança de 11, 12 anos estava ali trabalhando como soldados e policiais da Basij. É esse mesmo regime, e agora ele convoca adolescentes para ficarem em volta de usinas de energia. Gente, você acabou de chegar no canal, já senta o dedo no like, senta o dedo no like. Eu sei que você esquece de fazer isso, talvez por causa do horário, acabou de acordar, tá cansado ainda, mas não dói o dedo, gente, eu juro que não dói o dedo, então senta o dedo no like. Inclusive essas imagens agora que eu tô postando aqui de Israel, são na cidade, a grande maioria das imagens são na cidade de Nahariya, tá, no norte de Israel, e aconteceram agora, hoje de manhã, por disparos do Hezbollah. Olha só, se uma usina for atingida, isso a gente precisa deixar claro, com essa quantidade de jovens ao redor, o que, que o regime vai fazer? Ele vai mostrar as imagens para o mundo e dizer que os americanos e israelenses atacaram civis.
Essa é a estratégia, usar o próprio povo como moeda de troca moral. E eu vou levantar uma outra questão aqui, muito mais importante do que os jovens agora. Lembra dos prisioneiros que foram feitos durante as manifestações e que lá atrás eles já estavam sendo levados para dentro de bases da Guarda Revolucionária? Alguém lembra disso? Eu trouxe essa informação aqui para vocês antes da guerra começar de novo. Eles estavam levando eles para pontos estratégicos do Irã, para caso os ataques acontecessem, isso aí seria os manifestantes seriam eliminados pelo próprio Estados Unidos. É exatamente isso, gente. A mesma coisa estão fazendo aí com os jovens. E é por isso que eu acredito que enquanto esse regime existir, ninguém na região vai ter paz. E o New York Times publicou a lista completa das 10 exigências iranianas para encerrar a guerra. Para quem escreveu aí que eu acho que não vai haver ataque, escuta então as exigências e depois me diz aí. Eu vou ler uma por uma para vocês entenderem aí o absurdo, o tamanho do absurdo disso aqui. O Irã nunca mais será atacado. Todas as operações americanas e de aliados contra o Irã param permanentemente. 2. Fim permanente da guerra. Não um cessar-fogo de 45 dias, um fim permanente. 3. Israel para de atacar o Hezbollah no Líbano. 4. Todas as sanções americanas contra o Irã são removidas. 5. Fim dos combates contra todos os aliados da região do Irã na região. 6. Abertura da passagem segura. Abertura da passagem segura no Estreito de Hormuz. 7. Cada navio que passar no Hormuz paga 2 milhões de dólares para o Irã. 8. A receita do pedágio é dividida com o Oman. 9. Regras de trânsito segura são estabelecidas para o Estreito. E 10. Parte da receita vai para reconstruir o que foi atingido na guerra. Vocês escutaram muito bem isso aí, gente. O Irã quer que parem de atacar ele, que parem de atacar os aliados dele. Os aliados deles é o Hezbollah, são as milícias no Iraque, são os Houthis, que retirem todas as sanções, que paguem 2 milhões de dólares por navio e que ajudem a reconstruir o Irã. E o que oferecem em troca? Abrir o Estreito de Hormuz. É tudo, gente. Eles não podem oferecer nada além do que isso. Eles só abrem o Estreito de Hormuz, que eles mesmos fecharam. Tá? Um analista israelense disse o seguinte: isso me lembra as exigências do Hamas para encerrar a guerra em Gaza. Absurdo atrás de absurdo. O senador Lindsey Graham, ele resumiu a situação assim: esse é um momento decisivo. Até amanhã, ou seja, até amanhã, hoje, que ele quis dizer, a esta hora, ou eles fazem um acordo razoável para o mundo, para a região e para o próprio Irã, ou vamos atingir eles. E disse também: eu prefiro a diplomacia, mas se não vier acordo, não vai sobrar alternativa. Eu devo lembrar vocês que Lindsey Graham é assim com Trump, tá? Então, o que ele fala, né, ele serve como um porta-voz alternativo de Trump. Para quem acompanha o que ele fala, ele é um porta-voz alternativo, né? Fora da Casa Branca, alguém que não tem ligação a nada, ele vai lá e pá, conta alguma coisa que vem logo em seguida. E foi a mesma coisa na guerra que começou agora, ele já estava dando vários sinais de que isso era inevitável e a guerra aconteceu. Mas muita gente acaba não escutando o que ele fala e acaba perdendo muita coisa que vem na frente, porque esse cara sabe demais. E há relatos agora, neste exato momento, de ataques americanos na ilha de Karg, na ilha lá do petróleo, o principal terminal de exportação do petróleo do Irã. A ilha de Karg está sendo agora bombardeada. Karg é responsável por mais de 90% das exportações de petróleo do Irã. Segundo os relatos, foram atingidos sistemas de radar, sistemas de defesa e um cais de atracação. Se esses ataques foram confirmados, o regime pode estar perdendo a última fonte significativa de receita que ainda tem. E o presidente o iraniano, Pazekian, aquele que não vale para nada, né, não adianta de nada, não muda nada, publicou uma mensagem dizendo que 14 milhões de iranianos já se voluntariaram para lutar. 14 milhões. Onde eles estão? Não tenho a menor ideia. E disse que ele mesmo está disposto a dar a vida pelo Irã. Mas aqui eu pergunto: 14 milhões de voluntários para fazer o quê? Com que armas? Com que infraestrutura? Eles publicaram algumas imagens mais cedo, ontem, de várias mulheres com arma, de várias crianças com arma, cada uma com uma AK-47 segurando, nada além do que isso. Porque que infraestrutura eles possuem? Não tem mais nada. Não tem mais carro, não tem mais base, não tem mais ordem. Então, exatamente quem são esses 14 milhões e como eles vão se organizar. Segundo o ministro da Defesa israelense, 85% da petroquímica do Irã foi tirado do ar, de operação. A indústria de aço também foi atingida, o sistema ferroviário começou a ser atingido agora, segundo informações que acabam de chegar diretamente do Irã. As defesas aéreas praticamente desmanteladas.
Cristiano, eu vou falar aqui o teu comentário. Esses 14 milhões de voluntários podem ter certeza que é um monte de mortadela que estão nos chats. Exatamente, sempre aparece, né, gente? Só gente in inteligente. As defesas aéreas praticamente desmanteladas, 14 milhões de voluntários sem infraestrutura. Não é um exército, é um número num comunicado de propaganda para Mortadela acreditar. E Mortadela acredita em tudo, né, gente? Acredita em Papai Noel, Saci Pererê, como acredita em tudo. E o conselheiro do líder supremo, Velayati, que ainda está com a cabeça no lugar, chamou Trump de presidente estúpido e disse: os líderes árabes precisam fazer Trump entender que o Golfo Pérsico não é lugar para apostas. E ao mesmo tempo que ele fala essa loucura aí, o Irã atacou instalações petroquímicas e de energia na Arábia Saudita, na cidade industrial de Al-Jubail. Se o Irã quer que os árabes pressionem Trump, atacar os árabes parece uma estratégia um pouco estranha, você não acha? Você pede pro seu amigo aí ajudar na pressão e ao mesmo tempo tu ataca eles? A verdade é que o Irã está se comportando como um regime encurralado, atacar por todos os lados, sem estratégia clara, sem liderança funcional, sem capacidade de negociar de verdade. E para confirmar isso, a Guarda Revolucionária publicou uma ameaça direta. Olha só o que eles publicaram. Se os Estados Unidos cruzarem linhas vermelhas, vamos atacar fora da região. Mas o Ali Khamenei já não era uma linha vermelha? E por que ainda não fizeram isso? Fica aqui a pergunta para você aí, apoiador do regime. Se Ali Khamenei, que era o principal líder, o mais importante do mundo xiita, vocês não foi uma linha vermelha cruzada, o que seria então a linha vermelha? Fora da região, pensa só no que isso aí significa. Eles já têm capacidade de atingir um pouco mais longe. A gente sabe disso, gente. A gente sabe que eles conseguem atingir um pouco mais longe. Eles estão ameaçando levar a guerra para além do Oriente Médio. Isso quer dizer Europa, Ásia, Américas, qualquer lugar. E é por isso que o ataque ao consulado israelense que aconteceu hoje, agora há pouco, lá em Istambul, que eu vou contar daqui a pouco para vocês, não é coincidência, é o começo dessa estratégia. E aqui eu quero explicar uma coisa que eu acho que pouca gente está percebendo. Israel está aproveitando cada hora que resta antes de um possível, talvez, cessar-fogo, apesar que eu não acho que vai acontecer, mas existe a possibilidade? Existe. Para causar o máximo de danos à economia iraniana. Isso não é aleatório, os ataques dos últimos dias, é uma estratégia calculada. Para quem não consegue ver estratégia nessa guerra, é porque não entende de absolutamente nada. Tudo é muito bem calculado, cada ponto no seu lugar, mas quem quer odiar o Israel de qualquer forma vai sempre dizer que não tem estratégia, que é um maluco, que é uma guerra perdida, enfim. Vocês precisam entender um pouco de movimentos militares para poder entender isso aí. Olha só o padrão dos alvos. Primeiro, a indústria de aço, uma das maiores fontes de receita da economia iraniana e da Guarda Revolucionária. Segundo, a petroquímica, outra fonte enorme de receita e de entrada de moeda estrangeira no país. Terceiro, o sistema ferroviário, e aqui é onde fica genial, né? Porque as ferrovias são o que transporta o petróleo, os produtos industriais dentro do Irã e levam armas também, armas muito pesadas para outros lugares. Porque sem pontes você não consegue transportar. Com ferrovias você continua transportando. Mas ao atingir as ferrovias, Israel está atingindo o petróleo sem tocar no petróleo. É como cortar as veias sem tocar no coração, tá? Guarda isso aí, é mais ou menos a mesma coisa. E se os americanos cumprirem a promessa de atingirem as usinas de energia e as pontes, o ciclo se fecha. Sem energia, sem transporte, sem produção, sem exportação. E a aposta de Israel é a seguinte: mesmo que a guerra termine essa madrugada, 3 horas da manhã, horário de Israel, que é onde o prazo termina, mesmo que um cessar-fogo seja assinado, a economia iraniana já levou um golpe tão grande que não vai se recuperar em décadas, gente. Décadas. Décadas. Lembra que as sanções vão continuar. Digamos que a guerra acabe agora. As sanções não vão parar. As sanções irão continuar. Continuar. E com tudo que eles perderam lá até agora, décadas para se levantar. E se a economia não se recupera, o regime enfraquece. E se o regime enfraquece o suficiente, o próprio povo faz o resto. Essa é a visão de longo prazo. Não é só ganhar a guerra, é garantir que o regime nunca mais tenha os recursos para ameaçar a região. Meus amigos, o que eu posso dizer para vocês é que faltam horas. E a distância entre os dois lados nunca foi tão grande. O Irã pede o fim de todas as guerras na região, a retirada de todas as sanções e 2 milhões de dólares por navio. Os americanos pedem que abram o estreito e parem de atirar. O líder supremo está inconsciente, até onde a gente sabe. Generais comandam um país, jovens estão sendo mandados para cercar usinas com o próprio corpo, e Trump disse ontem que podem acabar com o país inteiro em uma noite. E Lindsey Graham disse,
ou acordo ou ataque. As forças de defesa de Israel confirmaram que vão atingir e vão continuar atingindo o sistema ferroviário. E o ministro das Relações Exteriores do Irã, Aragashi, disse em uma frase curta, bem curta dessa vez: estamos esperando por eles. Eu acho que ele tem medo de falar demais e ele ser localizado, né? Talvez seja isso. Estamos esperando por eles. Hoje à noite a gente vai saber se era blefe ou se era promessa. Para aqueles que acham que o Trump não vai fazer esse tipo de coisa, não vai atacar, daí não conseguiram entender o objetivo real dessa guerra, né? Foram aqueles mesmos pessoas que falavam antes da guerra que o Trump não ia atacar. Falaram isso em junho, quebraram a cara porque Trump atacou. Falaram isso agora, quebraram a cara porque Trump atacou. E agora estão falando exatamente a mesma coisa. Quantas vezes precisa acontecer para vocês começarem a acreditar? E eu acredito, como já disse no vídeo anterior, que essa guerra não pode terminar com o regime de pé. O povo iraniano merece liberdade, Israel merece segurança e o mundo merece não viver refém de um regime que usa o próprio povo como escudo humano. Enquanto tudo isso no Irã acontece, a guerra está transbordando para fora. No norte de Israel, 40 foguetes foram disparados até o momento do Líbano desde as primeiras horas da manhã. Em Istambul, 3 homens armados abriram fogo contra uma delegacia policial que fica, por sinal, em frente ao prédio do consulado israelense, no bairro lá de Bicicletas, acho que esse que é o nome, Bicicletas. Segundo o jornal turco, 2 dos 3 abatidos eram os próprios atacantes, os terroristas estavam com armas longas. Um terceiro terrorista foi capturado vivo pelas forças de segurança turcas. Segundo a emissora turca, os 3 foram neutralizados e depois de atacarem a estação policial, posicionada na entrada do prédio do consulado. Lembrando, não é uma delegacia fora do prédio, é um ponto de polícia que fica na frente da embaixada. A polícia local faz a segurança da embaixada, então eles ficam bem na entrada da embaixada. Esse é o ponto policial, não foi uma delegacia. Posicionado na entrada do prédio do consulado. O consulado, só para quem não sabe, já está fechado há 2 anos. 2 anos. Então o terrorista, além de mau terrorista, que não sabe completar sua missão, é burro, né? Porque não leu exatamente que o consulado na Turquia está fechado há mais de 2 anos. E segundo fontes da Reuters, não tem nenhum diplomata naquela região, nem mesmo na Turquia. Não existe nenhum diplomata na Turquia nesse momento. Ou seja, o alvo não existia. Mas a intenção deles é bem clara. 2 policiais turcos ficaram feridos na troca de tiros. A região foi isolada com forte presença policial armada. Células terroristas armadas atacam um consulado israelense numa cidade como Istambul. A guerra deixou já de ser regional. Meus amigos, hoje à noite, ou o mundo muda completo, ou entra numa fase que nenhum de nós viu em tempo de vida. E eu vou estar aqui quando isso acontecer, gente, porque é importante que as próximas horas são críticas. Para quem perdeu o início dessa live, volta para o início da live, assiste ela desde o início, para depois dizer que eu não avisei, não contei, não falei. Tá tudo aqui no vídeo. Basta você voltar e assistir desde o início. As imagens estão aqui de Israel de hoje, as imagens dos ataques no Irã de hoje, as imagens do Líbano também de hoje. E no final da Arábia Saudita também de hoje, para quem acha que não está tendo ataque na Arábia Saudita, aqui e ali consegue sair alguma imagem lá de dentro. E antes de encerrar, eu queria fazer aqui uma coisa também, tá? Não faço isso geralmente, mas você sabe que eu não faço propaganda no canal. Eu nunca fiz, mas como se trata de uma empresa aqui, de um amigo meu, e com tecnologia aqui de Israel, porque se fosse uma tecnologia do Irã, eu não ia falar, gente. Tecnologia de Israel, eu faço questão de recomendar no final desse vídeo, agradecendo que todos estão aqui nesse momento, nesse canal. A plataforma se chama, deixa eu colocar aqui para vocês darem uma olhada, tá? Eu queria deixar isso aqui porque é de um amigo meu, cara, muito gente boa, e eu preciso mostrar isso aqui para vocês. A plataforma se chama Intuix, essa aqui é a plataforma dele, intuix.com.br. É uma plataforma brasileira feita com tecnologia israelense inovadora, segura e sem enrolação. E o melhor de tudo, gente, é porque ela é completamente gratuita para empresários, tá? Para quem é empresário que segue o canal, isso é uma plataforma gratuita, você não vai precisar pagar nada. E tu pode fazer lá registro de ponto, assinatura digital ilimitada, canal de denúncias, certificações de LGPD, NR1, você deve entender do que eu estou falando, segurança cibernética e inteligência artificial. Tudo isso grátis, sem cartão de crédito, sem prazo e sem limite. E é reconhecido também pela ICP Brasil, que é a maior autoridade de certificação digital do país e já tem 9 certificações de compliance. Se você é empresário e quer proteger a sua empresa legalmente com tecnologia israelense aí no Brasil, de verdade, então acesse agora a intuix.com.br. Intuix, INTUIX. Esse é o nome do site do meu amigo aí.
E se inscreva no canal se você não é inscrito no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo, porque a grande mídia, mais uma vez eu volto a falar aqui para vocês, a grande mídia, meus amigos, não junta essas peças. Ela não junta os pontos como eu junto aqui nesse vídeo para vocês entenderem tudo o que acontece aqui no Oriente Médio, direto da fonte, direto de Israel. Vamos agora aqui para os comentários, para dizer que eu não li depois, né? Eu deixo sempre o comentário para o final, gente. Obrigado pelo super chat, Feldman. Obrigado. Quem mais tá aqui? Aguinaldo, obrigado pelo super stick. Verônica, obrigado pelo super stick. Vem ajudar o nosso Brasil também, Netanyahu e Trump. Vanessa, obrigado. Gabriel de Jesus, tudo bem, meu irmão? Davi, não estou defendendo o Irã, mas por que Trump não ataca a Coreia do Norte? Essa guerra é entre Israel e Irã, e no Líbano soldados da IDF vão caindo. Gabriel, eu acho que tu muito tempo não acompanha esse vídeo, né, cara? Isso é uma guerra inevitável. Você quer que o Trump pare de atacar o Irã? Quem mais poderia atacar dessa forma o Irã? Dessa forma de verdade, Israel tem a sua capacidade, mas depende de muita coisa para chegar no Irã. Depende desses aviões, tanques que levam, que ajudam no transporte da Força Aérea de chegar até o território iraniano, não é um lugar próximo. Então, sim, a gente precisa do apoio americano. E por que ele não ataca a Coreia do Norte? Porque a Coreia do Norte, até o momento onde a gente sabe, não tem proxies de terroristas ao redor do mundo, não tem nenhum proxy terrorista tentando destruir com Israel. Tem? Se tiver, me escreva aí nos comentários que eu quero saber também. Até onde eu sei, não tem. Eles ameaçam lá o vizinho da Coreia deles lá, né? Eles ameaçam lá o Japão, aquela região, mas eu não vejo eles tentando destruir aqui Israel, por exemplo, não vejo eles tentando destruir a Europa ou dizendo que vai jogar uma bomba agora em outro país fora de lá da região. Eu não vejo isso acontecendo e por isso eu acho que não tem realmente que atacar a Coreia, porque não fede e nem cheira, pra mim, essa é a minha opinião. Pode ser que eu esteja enganado, mas até o momento não fede nem cheira, eles não possuem essa quantidade de terroristas ao redor do mundo aí tentando destruir o mundo ou dominar o planeta. Simples assim. E no Líbano, os soldados, sim, infelizmente soldados caem. A gente tá numa guerra, isso é inevitável que aconteça. Em qualquer guerra, soldados vão cair, tanto em Gaza quanto no Líbano, quanto no Irã, isso ainda vai acontecer provavelmente. Infelizmente, a gente tá numa guerra, e guerra, soldados caem. É inevitável, não existe guerra sem soldado cair, gente. Não existe, ainda não existe, né? Talvez no futuro com robôs, a inteligência artificial, isso passe a acontecer, mas por enquanto é impossível. Então, o exército de Israel está no Líbano para quê? Para afastar o Hezbollah, que tornou a vida dos moradores do norte um inferno. Para quem mora no norte sabe do que eu estou falando, um inferno, um inferno. E não é que começou isso agora porque Israel atacou o Irã. Isso já acontece há mais de 20 anos, tá? Mais de 20 anos, muito mais do que isso, na verdade. O Hezbollah existe muito mais tempo do que isso. Então não é algo novo. Tem que colocar um fim nisso. Tu conseguiria morar do lado de um vizinho que todo dia joga uma pedra na tua casa? Tu não ia conseguir fazer isso. Tu ia lá e dar um jeito no vizinho, né? A mesma coisa, gente, a mesma coisa. A decisão está baseada no fato de que os mísseis de defesa estão acabando. Acho que fará um ataque 2 ou 3 pontes ou 2 ou 3 centrais elétricas, dirá que os objetivos foram cumpridos e se retira. Existe a possibilidade, existe a possibilidade. Os mísseis de defesa estão acabando? Não é bem verdade isso aí, não é bem verdade em Israel. A defesa continua. Existem mísseis mais caros que não estão sendo utilizados, que deveriam ser utilizados. Vou dar um exemplo muito claro disso. Esses mísseis de fragmentação, eles poderiam ser interceptados antes dele se abrir, antes dele abrir a ogiva e se fragmentar. Concordo com você, deveria ser interceptado antes disso acontecer e é possível, eu acredito, a não ser que a tecnologia desses mísseis seja diferente, eles manobram no ar, isso aí se torne impossível de interceptar. Mas eu acho que é possível, mas por uma questão de que essas ogivas pequenas não causam danos, se a pessoa se proteger dentro do quarto seguro, nada vai acontecer com ela, mas sim, a gente vai ver prédios destruídos ali, coisas destruídas, sim, prédios, tudo bem, mas o quarto seguro continua inteiro. Então, por uma questão econômica, eu acho que é mais barato consertar os prédios do que enviar um míssil Aron 3 para interceptar, que custa aí 1 milhão. Tá, US$ 1 milhão, um valor absurdo. Então, eu acho que é uma questão econômica aqui em relação a se interceptação desse míssil específico ou não interceptação. E quando o míssil é mais pesado, a gente já viu isso acontecendo, um míssil de 400, 500 ou de 900 quilos na ogiva, ele sim utiliza esse tipo de interceptação para derrubar o míssil antes que ele chegue no solo. Tá? Isso aí é o que eu acho. Agora, Iron Dome, é só olhar os vídeos, tá cheio de interceptação. No norte, principalmente, se não existisse o Iron Dome, os estragos seriam muito maiores. É só perguntar pro Rafael, que mora lá, o Guanabara, que mora na região, ele sabe muito bem do que eu tô falando. Se não tivesse Iron Dome lá naquela região, o estrago seria bem maior. Então não tá faltando interceptador, está muito bem no norte. O Hezbollah envia uma média de 150 mísseis por dia. Por dia. E quantos interceptadores para cada míssil? Entre 2 e 3. 2 e 3. Davi, a guerra da barriga do futuro, alguns países têm taxa de fecundidade baixa, enquanto o muçulmano médio faz
vários filhos em tempo recorde. Essa história da guerra da barriga, ela é inevitável, gente. Enquanto o mundo continuar achando que vai estar tudo certo, não é comigo a guerra não me diz respeito. Isso também é regra, isso é sistema do Irã, gente. Vocês acham que é o quê? Isso é o sistema do Irã. A maioria da invasão que aconteceu de verdade hoje na Europa é xiita, tá? Dá uma olhada nos árabes que moram na Europa, é xiita. Aqueles caras que se chicoteiam nas costas, lembrando lá a guerra de Karbala, são os mesmos árabes xiitas. Então, eles levam a guerra de uma forma diferente. Você vai num país europeu, casa não oficialmente com 2 ou 3 mulheres, com cada uma vocês faz 4 filhos, enquanto o ocidental, o médio, faz um filho e quando faz, né, quando não casa homem com homem, mulher com mulher e não sai de nada disso. Não sai nenhum filho disso aí. Então, no final, esses meios que optaram por esse tipo de coisa, no final serão acabados por esses aí, pela lei de Sharia, né, porque ninguém vai aceitar isso jamais e eles irão desaparecer naturalmente. É uma guerra que é muito difícil da gente combater. A única forma de lutar dessa forma é você fazer mais filho. Não tem jeito, gente. É a única forma. E em Haifa, o quarto de segurança não funcionou. Gisele, na casa onde estavam os quatro que morreram lá em Haifa, não tinha quarto de segurança. Nem toda casa em Israel tem quarto de segurança. Acho que, na verdade, um pouco mais da metade ou menos da metade, muito próximo, 50% aí, dos prédios em Israel possuem quarto de segurança. Então, Haifa, nesse caso, eles não tinham quarto de segurança e não deu tempo deles correrem para o quarto de segurança do prédio. O prédio tinha um quarto de segurança, mas eles não chegaram lá a tempo. E os corpos foram encontrados no fundo do prédio. O prédio era construído como se fosse uma escada, o deles ficava no segundo andar e os andares desabaram em cima deles. Eles correram para o fundo do prédio, mas não ajudou. Eles foram para o lugar mais longe da parte externa do prédio, dentro do apartamento deles, não ficaram na sacada, foram para trás, mas da mesma forma caiu tudo em cima deles. Eles não tinham um quarto seguro. Bom dia, like dado. Repassar é obrigação nossa. Bom dia. 42 suicídios de soldados israelenses e 300 tentativas de suicídio admitem o genocídio. Isso não tem nada a ver uma coisa com outra. Só o teu nome aí do teu link já diz muita coisa, né, gente? Soldado que tira a própria vida, isso são traumas de guerra. Isso acontece em qualquer lugar, em qualquer guerra, soldado tira a vida. Não tem jeito. Você já deve ter lutado o quê? De baladeira. Sabe o que é baladeira? Estilingue. A única guerra que tu deve ter participado é essa, né? Pra estar falando tamanha besteira. Soldado, quando volta de guerra, tem muito soldado que fica com trauma e não suporta o trauma. Dá uma olhada nos dados dos Estados Unidos na guerra do Iraque, na guerra do Afeganistão. Vai lá para os Estados Unidos, aqui tá falando de 42. Lá nos Estados Unidos são milhares, gente. Só voltar nos Estados Unidos e dar uma olhada nisso. Não tem nada a ver com essa história de genocídio de inocente, não tem nada a ver. Absolutamente nada a ver. Guerra é guerra e ela deixa traumas. Eu vou te tirar aqui, tô repetindo demais, já fez spam. Você não acha que o Você não acha que o regime só vai sair quando o país não tiver mais nada para os que vão substituí-los? Eu acho. Eu acho que o regime não vai desistir. Esses que estão no comando agora não vão desistir, por isso que precisam ser todos, todos, todos dessa liderança aí de arrasta para outro lugar, tá? Eu uso essa palavra para não ser bloqueado no YouTube, gente. Você sabe exatamente disso. Eu não posso falar algumas coisas específicas. Só defende os xiitas quem não mora lá, exatamente. O cara que não tem ideia nem do que é um árabe de verdade, porque no Brasil tá cheio de muçulmano fake, né, que se transformou em muçulmano. Cheio de muçulmano brasileiro fake. Nunca morou no Oriente Médio, nunca nem viajou para o Oriente Médio, mas virou muçulmano. E apoiam. Eu vi uma vez um muçulmano que se diz xiita, xiita, morando no Brasil. Não, ele se diz sunita, morando no Brasil, apoiando o povo lá, o xiita, que é inimigo dele. Tu vê o nível da mentalidade do cara, e discutindo com uma iraniana que mora no Brasil. Esse foi um dos vídeos mais absurdos que eu já vi. Querendo ensinar pra ela o que é ser xiita. Davi, será que o Irã terá uma cartada final com algum míssil com carga química ou suja antes de o regime cair de vez? Eu acredito. Renan Silveira, eles possuem armas sujas. A questão é, será que eles vão usar essa arma ou se essa arma já foi destruída? Porque Israel destruiu vários armazéns que tinham esse tipo de arma. Meus amigos, essa é a live de agora. Eu volto mais tarde com mais informações direto da fonte, direto do Oriente Médio, porque começou a ficar tudo muito dinâmico. Provavelmente eu vou fazer mais do que 2 lives hoje, porque começou realmente a ficar
muito dinâmico a situação até as últimas horas aí, até o fim do prazo. E como eu já disse, já começaram alguns ataques lá na ilha de Karg. Um abraço a todos os amigos de Israel e até a próxima live.